Não, é que eu venho aqui sempre no intuito de deixar mais simples para o pessoal as coisas que a gente fala. E você já falou várias coisas que ajudam a economia a crescer, mas como que a gente poderia simplificar isso? O que que faz a economia crescer? Vamos falar do que faz crescer e vamos falar do que faz as pessoas prosperarem. Porque às vezes a economia cresce, por exemplo, tem um enorme crescimento demográfico. A economia cresce, mas pode estar indo para uma superpopulação e para uma situação de miséria. Uhum. A economia cresceu, mas a renda per capita diminuiu. A renda per capita diminuiu. Então você foi no ponto exato. Então uma coisa é como é que o PIB cresce? O PIB cresce com a acumulação de mão de obra, ou seja, a mão de obra sendo empregada, sendo absorvida, com instalações, máquinas, equipamentos industriais, ou seja, acumulação de capital. Ele cresce também com instituições melhores, é o capital institucional. Ele cresce também se houver recursos naturais. Um é feito pelo homem, o capital institucional. São as nossas instituições, os marcos regulatórios, os marcos fiscais, os marcos monetários, quer dizer, digamos assim, o regime monetário, o regime fiscal. Isso tudo é feito por nós, como sociedade, é um capital social. E tem os recursos naturais, aqueles que já estão disponíveis lá. O Brasil tem minério, o Brasil tem terras raras um pouco, o Brasil tem água, sol e vento abundantes e regulares. Então, o Brasil tem tudo para ser um país muito rico. Aí você fala, bom, mas e a renda per capita? Quando você fala de crescimento, você fala de uma função de produção. Crescimento é o seguinte: recursos naturais, capital, tecnologia, capital institucional, como um regime fiscal saudável, como um regime monetário correto, como um regime cambial flexível. Então, há várias instituições, marcos regulatórios que permitam aumentos de investimento. Então, há vários fatores que explicam o crescimento de uma economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Como é que está acontecendo com a renda per capita, com a distribuição de renda? O que está acontecendo nesse país? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Porque quando você começa a colocar educação, ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, você sabe, eu dei esse exemplo antes, um trabalhador com as mãos, um jardineiro com as mãos, ele corta a grama, um jardim leva 2 dias. Uhum. Com uma tesoura, que é um pouquinho de capital, de cortar a grama, ele corta em 1 dia. Mas se ele tiver uma máquina de cortar a grama e um automóvel para levar ele, e uma secretária para marcar 6 appointments num dia só, 6 reuniões, 6 jardins, e um carro para levar ele lá, e ele chega com essa máquina, ele faz 6 jardins num dia. Muito mais E o salário dele é muito maior, e a produtividade dele é muito maior. Sim. Então, a produtividade sobe quando você acumula capital. E esse foi um dos erros básicos que levaram o Samuelson a classificar o Marx como um pós-ricardiano menor. Porque ele dizia, a teoria do valor-trabalho, por isso ele é um pós-ricardiano, porque o Ricardo dizia que o trabalho, o valor das mercadorias depende da quantidade de trabalho embutido. Então, como os salários eram baixos, aquele era o valor, então o Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então, é um erro assim, técnico brutal. Não passa num exame de 1º ano de economia. E até hoje é usado. Em vez de perceber que o jogo da economia é um jogo de ganha-ganha, quer dizer, o capital aumenta a produtividade do trabalho, e, por exemplo, exatamente num país avançado, onde tem muito capital, os salários são muito mais altos. E num país onde tem pouco capital, por exemplo, Índia, China, Brasil, os salários eram muito mais baixos do que na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde tinha mais capital. Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário.
Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. E quanto mais capital, menor a rentabilidade do capital. Então, quando acumula muito capital, a rentabilidade dele é baixa, a produtividade do trabalho é alta. Quando acumula muita gente com pouca capital, o salário é baixo e a rentabilidade do capital é que é alta. Que é um pouco a história do Brasil. E eu brincava dizendo que meia dúzia de empreiteiros, meia dúzia de bancos, meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, que é um pouquinho de capital que tem em cada setor e o pessoal tem um resultado extraordinário. Porque é uma nação riquíssima, energia barata, é cara por causa dos impostos, mas ela é naturalmente barata. O Brasil tem uma vantagem comparativa extraordinária em energia barata e limpa. Então, nós podemos reindustrializar o Brasil inteiro em bases renováveis, nós podemos aumentar a produtividade extraordinariamente dos nossos trabalhadores e aumentar a competitividade das nossas empresas e a riqueza do país, a riqueza das nações, como dizia o Adam Smith. Uhum. Então, é uma questão de conhecimento. E aí você pergunta, bom, mas por que os economistas discutem tanto? Eu acho que falta conhecimento. A gente joga bola bem, não joga futebol bem? Sim. Todo mundo conhece nossos jogadores de futebol no mundo inteiro. A gente é bom de música também. Todo mundo conhece Tom Jobim no mundo inteiro, Caetano Veloso, todo mundo conhece nossos músicos, né? O Vila Lobos, todo mundo conhece. Os nossos economistas são pouco conhecidos. A gente vai para a hiperinflação toda hora. A gente estatizou a economia inteira. Será que os nossos economistas são tão bons assim mesmo? Será que eles têm todo esse conhecimento que eles dizem que têm? Incluindo a mim. Pode me incluir nisso. Será que nós somos tão bons assim mesmo? Então, agora, não sei se consola, mas nas reuniões que eu tive lá fora, de G20, eles não são muito melhores que a gente, não. Tem um problema sério de lideranças no mundo hoje. Tem um problema sério porque a especialização excessiva, todo mundo conhece um pedaço. Poucos conseguem colocar tudo junto para poder ter um mapa razoável do que vem pela frente.